Fala galera, você que está ligado aqui no canal Me Ajuda Lisander, aqui é seu amigo Marcos Lisander e nós vamos agora fazer a resolução comentada da AD1 do primeiro semestre de 2021 de Projeto de Desenvolvimento de Algoritmos. Tá? O pessoal teve muita dúvida, pessoal novo, calouro, né? Então a gente vai fazer uma leitura e uma resolução comentada dessa AD, tá? Para de repente, caso você não consiga entender o gabarito, você fica mais fácil assistindo esse vídeo. Vamos lá. Primeira questãozinha tá aqui, ó, bem tranquila, tá? Nessa questão você construirá uma tabela verdade, que está aqui embaixo, tá? Tabela verdade, tá? De uma expressão booleana. Uma tabela verdade consiste nos valores de saída da função para todas as combinações possíveis de entradas, ou seja, ele te deu 3 entradas A, B, C, né? E aí você tem todos os valores possíveis para A, B e C e ele quer saber o resultado dessa expressão aqui, tá? A saída, tá? Caso seja aplicado esses valores em cada ocorrência dela aqui, tá bom? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Tá? É bem tranquilo, mas para você não se enrolar, né, fazendo a continha aqui, beleza? Você pode usar a mão aqui de um Excelzinho. Eu botei aqui no Excel, tá? Então, para vocês entenderem, eu tenho aqui os valores que foram dados, tá? E aí eu tenho qual é o valor de A e B, qual é o valor de A e C, qual é o valor de B e não C, que são o que ele pede aqui, ó, tá? E o valor do resultado, que seria A e B, ou A e C, ou B e não C. Bom, então vamos começar. A e B. Aqui eu tenho falso e falso. Falso e falso vai dar falso. Beleza? Aqui eu tenho falso e falso. Falso e falso vai dar falso. Né? Aqui eu tenho falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar falso. Lembrando que o E só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros, tá bom? Então vamos lá. Falso com verdadeiro aqui também vai dar falso. Tá? Verdadeiro com falso vai dar falso. Verdadeiro com falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Ok? A e C, similar, tá? Só que em vez de fazer A com B, eu vou fazer o A com C, tá? Falso com falso. Todos esses que são falso aqui, vai dar falso aqui, né? Porque se um deles for falso, vai dar falso. Tá? Então, até aqui, falso. Aqui, verdadeiro com falso vai dar falso. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá? Verdadeiro com falso vai dar falso. E verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Ok? Aí B e não C. Ou seja, é B e o contrário de C. Então, eu tenho aqui falso com o contrário de falso é verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar falso. Certo? Aqui eu tenho falso com o contrário de verdadeiro. Falso com falso vai dar falso. Beleza? Aqui eu tenho verdadeiro com o contrário de falso. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá? Vamos seguir aqui. Aqui eu tenho verdadeiro com falso. Verdadeiro com o contrário de verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar falso. Tá? Voltando aqui, eu tenho falso com o contrário de falso. Falso com o verdadeiro vai dar falso. Ok? Aqui eu tenho falso com o contrário de verdadeiro. Falso com falso vai dar falso. Aqui eu tenho verdadeiro com o contrário de falso. Ou seja, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá? Aqui eu tenho verdadeiro com o contrário de verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar falso. Tá? Agora eu tenho esses 3 camaradas que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Eu tenho esse ou esse ou esse. Tá? Então o que acontece? Quando é E, ele só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Quando for ou, basta que um deles seja verdadeiro para que seja verdadeiro. Se todos forem falsos, será falso. Tá? Então aqui eu tenho tudo falso. Beleza? Aqui eu tenho falso. Então, onde tiver um verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Tá? Aqui vai ser falso.
aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Deixa eu copiar aqui. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Essa é a resposta, tá? Essa aqui é a saída, tá? Se você não quiser correr o risco de fazer isso aqui e acabar errando, você pode apelar para uma formulinha do Excel, tá? Então tá aqui, ó, a mesma planilha que nós começamos e nós podemos fazer aqui, ó, uma fórmula do Excel que seria igual a E A B. Aqui ele vai fazer o E, beleza? Aqui ele vai fazer o E igual a E A com C. Opa. E aqui é o B e não C. Então vai ser E, B. Esqueci do igual. Igual E, B, não C. Beleza? Copiei isso aqui, ó. Vou pegar aqui, eu vou copiar tudo para cá. Beleza? E aí aqui eu vou fazer a formulinha agora, ó. Vai ser igual a ou esse. E ele vai dar a resposta, que vai ser exatamente a mesma que nós fizemos lá, beleza? Então, ó, se você comparar, as planilhas estão iguaizinhas, tá bom? Então, isso resolve a primeira questão, tá, galera? Vamos seguir. Essa aqui é muito simples. Escreva um algoritmo em PTEX que leia dois números fornecidos pelo usuário e que calcule e imprima a multiplicação desses dois números. E aí ele dá o exemplo. Entradas 3 e 4, a saída tem que ser 12. Então, cuidado, tá? Os números que ele te dá são números de exemplos, não são para você usar na resolução, são exemplos, tá? Se a pessoa entrar com o 3 e o 4, o algoritmo tem que devolver o 12, tá? Então, eu tenho aqui um Wordzinho aqui para a gente poder escrever esse. Em PTEX, você sempre vai começar com início e vai terminar com fim, tá? O algoritmo. Então, início, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Ler os dois números, né? Então, eu tenho aqui um leia, N1, por exemplo, tá? Um leia N2. Então, eu li os dois números. Aí, ele pede que eu leia os dois números, ó, leia dois números fornecidos e calcule e imprima a multiplicação desses dois números, né? Então, eu vou calcular agora, né? Vou calcular aqui, ó, multiplicação, né? Multi vai receber, né? Esse é o atribuição em PTEX, N1 vezes N2, ou seja, ele multiplicou os dois e guardou na variável multi. E aí depois, o que a gente vai fazer? Tá? Um detalhe aqui, ó, cria o hábito de só colocar com letra minúscula, tá? As variáveis. E aí você vai botar aqui, imprima multi, tá? Então, eu li um número, li outro número, calculei a multiplicação e mandei imprimir ela. Por que eu falei aqui da letra minúscula? Para evitar que você coloque aqui com maiúscula e aqui com minúscula, tá? Que aí seriam variáveis diferentes, tá bom? Então, procura manter sempre o número. Não que você não possa usar maiúscula aqui, até pode, desde que você lembre que na hora que você for usar a variável, ela tem que estar do mesmo jeito que você definiu ela, tá bom? Então, para convenção, você coloca tudo minúscula para você não ter esse problema. Essa é a resposta da questão número 2. Vamos seguir. A questão número 3 é uma questão que eu vou pedir a ajuda do Excel de novo. O que é isso? Ó, tá aqui, ó. Converta a sequência de códigos ASCII abaixo em texto. Ele dá uma sequência aqui, ó, bem louca, né? De números e tal, blá, 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 que cada um desse é uma letra, tá? A tabela ASCII, ele te dá um link aqui que você consegue abrir e ver a tabela ASCII, tá? Para você poder
converteu 80 numa letra ou 69 numa letra e assim sucessivamente. Porém, o Excel ele já tem isso aí, tá? Então eu tenho aqui minha planilhinha 3, ó, com os números. Eu coloquei os números, recortei de lá e colei. Você pode fazer assim também, ó, abrir um bloquinho de notas, por exemplo, pegar isso aqui, tá? Para não ter o trabalho de digitar cada um deles, você vem aqui, copia, joga no bloquinho de notas, tá? Vem aqui em substituir, por exemplo, substituir cada espaço por um ponto e vírgula, por exemplo, tá? E aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Tá? E aí depois que você fez isso, você vai salvar ele como, tá? Com a extensão CSV, você vai botar aqui, ó, todos os arquivos e vai botar aqui, ó, um nome, por exemplo, .csv. Esse CSV é um tipo de arquivo que abre no Excel separado por vírgulas ou ponto e vírgulas, tá? E aí quando você abrir esse arquivo no Excel, ele vai abrir desse jeitinho aqui que eu mostrei para vocês, tá? Desse jeitinho aqui, tá? E aí como é que você vai fazer agora? Aí aqui você tem aqui uma função no Excel, tá? Que é a caractere, tá? Caractere, tá? Caractere de quê? Eu quero o caractere desse código aqui. E aí ele vai me trazer. O que eu faço agora? Vou copiando para todas as... Olha que beleza. Vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui. Pronto. Essas aqui deram erro porque não tem número ali. Eu apago. E essa é a resposta, tá, da questão. PEC emergencial vai ser votada diretamente no plenário da Câmara, vírgula, diz Lira, ponto. Essa é a tradução desse códigozinho aqui, tá? Então, ela converteu em texto. Vamos seguir agora a questão 4, que é mais interessante por ser um algoritmo, tá? Vamos lá. Escreva um algoritmo em PTEX que determina a posição final de um sorteio usando uma roleta como a da figura abaixo. Então, aqui tem uma roletinha, tá vendo? Ela vai do 0 ao 19, tá? Do 0 ao 19. Tá? E ele diz o seguinte: o algoritmo recebe como entrada as variáveis e a posição inicial da roleta. Aqui na figura, por exemplo, ó, essa posição é a 14, tá vendo? O biquinho da roleta está aqui no 14. Tá? Na figura do exemplo, I é igual a 14. N, o número de posições ou slots, o número de entradinhas aqui da roleta. Ó. Nesse caso aqui, ela tem 20, porque vai de 0 a 19, tá? Então são 20 entradas, tá? Veja que a numeração sempre começa por 0 e isso tem um motivo de ser, tá? Vou explicar para vocês. E F, a força aplicada à roleta medida pelo número de casas que a roleta avançará até ela parar, tá? Significa que se eu aplicar uma força de 5 nessa roleta, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 e vai parar no 19, tá? Que é o exemplo que ele dá aqui, ó, tá? Entrada I14, N20 e F5, saída 19, tá? O que ele quer que você faça? Que você crie um algoritmo, tá? Que determina a posição final de um sorteio usando uma roleta igual a essa, parecida com essa, não igual, tá? Tanto que o número de casas vai ser variável. Então, cuidado, os exemplos que ele está te dando aqui são exemplos, tá? Inclusive, todos eles usam o início 14 e o n igual a 20, mas isso não significa que você precisa usar o n igual a 20. Na verdade, você não pode, porque esse número de casas, 20, ele é uma das variáveis que você vai ler, tá? Então, o que ele pede? Ele pede um algoritmo que recebe 3 variáveis como entrada. A variável I, posição inicial, a variável N, número de posições na roleta, e a variável F, força, tá? Então, ele vai calcular. Beleza. Então, é muito simples a priori, né? Como eu fiz aqui, 14. Apliquei 5, 1, 2, 3, 4, 5. Parou no 19. Então, ou seja, a casa final vai ser sempre a inicial mais a força. Porém, quando esse número passa de 20, essa soma, tem um detalhe, porque ele zera, tá? Então, digamos que o camarada aplicou uma força de 10.
Então aqui está no 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcos, caiu no 4. Mais 14 mais 10 não é 4, é 24. Beleza. E o que o 24 tem com o 20 para eu chegar no 4? Aí você vai falar, diminuir. Diminuir porque deu uma volta só. Mas se fossem 2 voltas, a subtração não daria certa. Se ao invés de 10 ele aplicasse uma força 30, seria 44, certo? E aí o 44 você teria dado 2 voltas, entendeu? Então não adiantaria. Você diminuiria o 20 e ficaria 14. E não significa que ele parou no 14, tá bom? 14 não, 24. Então vamos lá, o que seria então essa formulinha que a gente usaria? A gente tem que entender que o zero está aqui propositalmente. Por quê? Porque se eu aplicar uma força de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a minha soma vai ser 20, tá? E ele vai ter caído no zero. Tá? Mas eu sei que eu posso utilizar aqui, como eu tenho 20 casas, ou no caso n casas, o resto da divisão. Por quê? Porque se eu aplicar 6 e a soma der 20, o resto da divisão entre 20 e 20 é 0. Logo, é a casa que ele parou. Se eu aplicar uma força 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele cai na 1. 14 mais 7, 21. O resto da divisão de 21 por 20 é 1. Então, se eu aplicar uma força, como ele colocou aqui, o último resultado aqui, 1525. Vou pegar a calculadorazinha, 14 mais 1525. Isso aqui dá 1539, tá? Se eu pegar isso aqui e dividir por 20, vai dar 76,95. 76, tá? Vezes 20 vai dar 1520. Para 1539, que seria o resto da divisão, 19. Então, ou seja, a saída sempre vai ser o resto da divisão. Uma vez entendido isso, fica muito fácil fazer esse algoritmo. Eu teria aqui, primeiramente, que ler os 3 números, né? Leia I, leia N e leia F. Então, uma vez que eu li, eu vou ter a soma, por exemplo. Soma vai receber, tá? Cuidado com a letrinha minúscula. Soma vai receber o quê? Vai receber I mais F, tá? Então, a soma recebe a posição inicial mais a força, tá? E aí, para eu achar a posição recebe o quê? A posição vai receber soma mod n. O que é esse mod? Esse operador mod, se você olhou bem aí no material, ele retorna o resto da divisão. Então, eu quero que na posição, entre o resto da divisão, entre soma e n, tá? Então, aqui em posição, perdão, não pode colocar também isso aqui, tá? Aqui eu vou ter o resto da divisão. E aí, o que eu faço? No final, eu vou imprima posição, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho da letra aqui, que essa letra ficou grande e ele passou para cá. Tá? Então, isso aqui seria a resposta dessa questão número 4. Eu li os 3, tá? Somei o I com F, peguei o resto da divisão dessa soma com o N, que é a quantidade de casas na roleta, e aí eu tenho a posição, que eu vou imprimir a posição. Perfeito? Bem tranquilo, também bem fácil, tá? O único testezinho aqui é você enxergar que esse zero está aqui exatamente por causa do resto da divisão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir na questão 5. A questão 5 envolve um pouquinho de conhecimento em matemática, tá? Vamos lá. Escreva um algoritmo em PTEX que leia um valor inteiro entre 0 e 999 inclusive. Ou seja, ele vai ler um inteiro que eu tenho que considerar que esteja entre 0 e 999. Ou seja, ele pode ter 1, 2 ou 3 dígitos, tá bom? O algoritmo deve imprimir a soma dos algarismos que compõem o valor.
Por exemplo, se o valor lido for 157, o valor a ser impresso será igual a 1 mais 5 mais 7, 13. Se o valor lido for 12, o valor impresso será 0 mais 1 mais 2, 3. A leitura do valor deve ser feita por um único comando leia. Não é permitido ler os algarismos separadamente e, nesse caso, a solução será considerada errada. Tá? Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse algoritmo? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou botar aqui, ó, leia número. Tá? Leia número. Então, ele vai ler um número, tá? Que vai estar entre 0 e 999. E aí, o que eu vou fazer? Vamos pensar. Eu preciso quebrar esse número, tá, em unidade, dezena e centena. Tá? Unidade, dezena e centena. Por quê? Porque aqui no exemplo do 157, eu tenho 7 unidades, 5 dezenas e uma centena. E aí eu tenho esse resultado aqui como a soma da quantidade de unidades, de dezenas e de centenas, tá? Para obter o resultado. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho um número e eu preciso retirar dele as unidades. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma variável chamada unidades, por exemplo, tá? Uma variável chamada unidades. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer número mod 10. Por que esse número mod 10? Porque se eu pegar, por exemplo, aqui o 157 e fizer o resto da divisão dele por 10, vai me sobrar o 7, porque os 150 é divisível, certo? Então, o resto vai ser o 7, tá? E aí, esse 10 aqui, ele é meio que fixo, exatamente por quê? Porque eu estou trabalhando com um número decimal, o número da base 10, tá? Então, voltando aqui, quando eu faço o número mod 10, as unidades vão estar em unidade. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso? Eu preciso retirar esse 7 aqui para tentar pegar só o 5, né? Como é que eu faço essa brincadeira? Tá? Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Entenda. Eu vou pegar aqui número, recebe, número dividido por 10. Opa, Marcos, tem um detalhezinho aí, hein? Se eu fizer 157 dividido por 10, eu vou ter 15,7. Não, meu caro Padawan, não vai ter não, tá? Porque essa divisão aqui, ó, é uma divisão de um número inteiro. Lembra que ele leu um número inteiro de 0 a 999 por outro número inteiro. Isso aqui é chamado divisão inteira. Essa divisão despreza o resto, tá? Se aqui eu estivesse lendo um número real dividido por 10 daria um número com vírgula, mas um inteiro dividido por outro, assim, a divisão inteira em PETEX retorna um inteiro sem vírgula. É a chamada divisão inteira. Então, ao fazer número recebe número dividido por 10, é como se eu estivesse transformando 157 em 15. Bom, transformando 157 em 15, fica fácil você entender que as dezenas vai ser o quê? As dezenas vai ser número mod 10. Porque ao fazer 15, resto da divisão por 10, me sobra o 5. Beleza? E aí fica também fácil para você entender que da mesma forma, para eu arrancar aquele 5 dali e ficar só com 1, eu vou fazer centenas, recebendo o quê? O número que agora é 15, divisão inteira por 10, tá? Então, quando eu pego esse 15, que eu já tirei o 7, e faço a divisão inteira por 10, esse 5 que viraria vírgula some e fica só o 1, tá? Então, eu fiquei aqui com unidades, com o número da unidade, com dezenas com o número das dezenas e com centenas no número das centenas. Então, agora o que eu posso fazer? Imprima. O que eu vou imprimir? Unidades mais dezenas mais centenas. Tá? Estou imprimindo a soma das 3 variáveis que eu coletei. E essa é a resposta dessa questão de número 5. A questão de número 6 é bem tranquila, tá? Só tem que tomar cuidado com algumas sominhas, tá? Iguais a essas aqui. Então, vamos lá.
Vamos partir para ela para você poder entender. Tá? Eu vou botar uma outra página aqui para não atrapalhar a visualização. O primeiro item aqui que você tem é 3x sobre a mais b. Então, 3x sobre a mais b é bem fácil. Ó. 3 vezes, que é o asterisco, x dividido por a mais b, correto? Não, errado. Desse jeito aqui, eu faria 3x dividido por a e o resultado disso aqui somado com um b. Se eu quero que o a mais b seja somado antes dessa divisão, eu preciso colocá-lo entre parênteses. E é isso que essa questão está testando de você. Se você entende de precedência. Porque a precedência dos operadores faria que eu multiplicasse o 3 por x, dividisse pelo a para depois somar o b. Quando eu coloco parênteses, eu forço que antes dessa divisão aqui, essa soma aconteça. E aí faço o 3x dividido pela soma e não só sobre 1. Tá? Vamos para o b. O b, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4b ao quadrado com 1 mais a sobre c. Tá? Então eu tenho 4 vezes b. Cuidado, tá? Não tem esse negócio em Petex de chapeuzinho 2, não, tá? Aqui é vezes b. 4b ao quadrado, tá? Sobre 4b ao quadrado 1 mais ac. Aqui é a mesma coisa, tá? Vou fazer uma divisão e aí eu tenho que botar 1 mais... Cadê? A sobre c. A sobre c. Então, tá aqui. Ah, mas aqui eu não tenho problema. Não, eu não tenho problema aqui dentro do parênteses. Por quê? Porque a precedência das operações, tá, vai fazer isso aqui primeiro. Tá? Não vai fazer 1 mais a e depois dividido por c. Lembrando que na precedência, multiplicação e divisão vem primeiro. Tá? Soma e subtração depois. Tá? Então, só quando eu quero alterar essa precedência, como foi o caso aqui, para não fazer essa divisão primeiro, tá? Eu uso o parênteses. Aqui dentro não. Aqui dentro já existe uma ordem de precedência. E se eu fizer isso aqui, ó, eu demonstro para quem vai corrigir que eu não entendo de precedência de operação. Tá? Então isso aqui é uma redundância desnecessária e até prejudicial para quem vai corrigir, entender que você não entende da precedência do negócio. Tá? Então, aqui, eu não preciso me preocupar com isso aqui, porque ele vai fazer o A dividido por C primeiro, para depois somar, tá? Vamos partir para C, que é bem tranquilinha também, tá? VT mais 1 meio de AT2. V vezes T, esse V aqui é minúsculo, né? V vezes T mais... 1 meio de AT2, deixa eu ver. Isso, 1 meio de AT2. Eu posso botar A vezes T dividido por 2, tá? Lembrando que, embora esse 1 meio tá aqui destacado, o 2 está dividindo tudo, tá? Porque isso aqui é um produto, tá bom, gente? Então, eu posso botar AT2 dividido por 2, tá? Então, aqui eu tenho V vezes T mais A vezes T, T2, dividido por 2. Bem tranquilinho, bem facilzinho essa questão número 6. Questão 7, similar à questão primeira lá, tá? Você tem aqui verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Então, aqui você tem, ó, verdadeiro, vamos botar aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Deixa eu pegar aqui um textinho. Aqui eu tenho um verdadeiro e B1 falso. Aqui eu tenho A2, que é falso. E aqui eu tenho um verdadeiro, tá? Aqui eu tenho verdadeiro e falso, vai dar falso. Falso e verdadeiro, vai dar falso. Falso ou falso, aqui vai dar falso, tá? Então, aqui eu tenho falso, falso, falso ou falso, vai dar falso. Aí, aqui ele inverteu. Eu tenho verdadeiro ou falso, verdadeiro. Aqui eu tenho falso ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Bem tranquilo, tá? Bem facilzinho. A questão 8
tá? É que o pessoal às vezes pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ela também é bem simples também. Escreva um algoritmo que calcule o saldo final de um investimento após 3 meses de rendimento. As taxas de juros são variáveis e aplicadas sobre o saldo, incluindo o rendimento. O seu algoritmo deve ler 4 valores. Atenção no que ele diz. O algoritmo deve ler 4 valores. O valor do investimento inicial e as 3 taxas de juros do mês 1, 2 e 3, tá? Por exemplo, considere que o investimento inicial foi R$100 e as taxas mensais foram respectivamente 1%, 2% e 2%. A tabela abaixo mostra o que acontece com o investimento a cada mês. Nesse exemplo, cuidado, tá? Esse é um exemplo, tá bom? O algoritmo deve imprimir 105,0804. No seu algoritmo não é necessário restringir no caso mais do resultado. Beleza, então olha só. Ele diz aqui que ele leu esse valor, 100, e esses 3 valores de taxa de juros, 001, 002 e 002. O que é 001? 0,01 é a mesma coisa que 1%, tá, gente? Que é a mesma coisa que 1 dividido por 100, tá? Então, 1% é 1 dividido por 100, que é 0,01, tá? Que é esse 1%. Então, obviamente, o cara vai ter que digitar 001, tá? Então, tranquilo. Ele vai digitar 001, 002 e 002, tá? Só que quando eu faço o 101 dividido por 100, esse resultado eu tenho 1,01, tá? Que é 1 mais a taxinha de juros, tá? Para quem entende de porcentagem, sabe que é assim, ó, valor, acréscimo no caso, né? Mais valor vezes x%, né? Esse aqui é um acréscimo em percentual, tá? Então, você colocando o valor em evidência aqui, fica valor que multiplica, né? Vezes 1 mais x%, tá? Então, por isso que tem esse 1,01, porque seria valor multiplicado por 1 mais o x%, tá? Então, vamos lá para o programa, como é que você vai fazer. Lembrando, primeiro, você vai ler as 3 variáveis. Voltando aqui, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler, vamos chamar aqui uma variável de investimento, por exemplo. Investimento. Leia investimento, tá? Ele leu o investimento inicial, tá? E ele vai ler, leia taxa 01, por exemplo. Leia taxa 02 e leia taxa 03. Fiz o que ele pediu, tá? Ele pediu que o algoritmo leia 4 valores. Valor do investimento inicial e as 3 taxas de juros. Eu li os 3. E agora eu preciso fazer o quê? Aplicar essa taxa sobre o investimento, aplicar essa taxa sobre esse investimento já com essa taxa e aplicar essa taxa sobre o investimento com as 2 taxas anteriores. Bem simples, galera. Então, vou chamar aqui, ó, de investimento. Vai receber o quê? Estou atualizando a variável investimento, tá? Vou botar aqui com I minúsculo, aquilo que eu falei, tá vendo? Ó, por isso, tá? Aqui com I maiúsculo seria a outra. Investimento vai ser o quê? Investimento que multiplica o que? 1 mais taxa 01. Olha que beleza, tá? Então, a variável investimento vai receber ela multiplicada por 1 mais a taxa 01, tá? Eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou repetir ela 2 vezes, tá? Tá? Aqui eu vou fazer taxa 2 e aqui eu vou fazer taxa 3. Pronto, agora em investimento eu tenho o valor calculado já aplicado às 3 taxas, tá? Porque aqui eu peguei o valor que eu calculei e joguei dentro de investimento. Aqui eu peguei esse valor já calculado, tá? Apliquei a segunda taxa e botei lá dentro. Aqui eu peguei esse valor aqui, ó, já com as 2 calculadas, apliquei a taxa 3 e joguei dentro de investimento. E o que falta agora para mim? Segundo, ele quer que
calcule o saldo final, né? E ele, cadê? Ele tem que mostrar, o algoritmo deve imprimir o valor final. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer só um imprima investimento. Só isso, galera, bem tranquilinho. Deixa eu só diminuir de novo mais um pouquinho para caber na folha. Ah lá, essa é a resposta da questão 8. Então você vê que a AD1, pelo menos, né, melhorou bastante perto das anteriores, que não tinham essa questão do algoritmo, mas ela ainda é bem simples, tá? A coisa eu acredito que deve ficar um pouquinho mais difícil, nem tanto, na AD2, tá? Mas é bem tranquilo, bem fácil, tá? Bem tranquilo, fácil de gabaritar, tá? Algumas questões ali exigiam conhecimento mais de matemática do que propriamente de programação. E, assim, talvez a um pouquinho mais inteligente, ao meu ver, foi essa aqui, da roletinha, que pedia que você entendesse do resto da divisão por zero, mas é bem tranquila, fácil de gabaritar, tá? Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Deixa seu like aí no vídeo aí para me ajudar, tá? E se tiver dúvida, é só escrever aí nos comentários que eu teria o maior prazer de ajudar. Então, galera, fica com Deus, um abraço.